Carta de Salvador. A Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, a ABET, reafirma compromisso com a defesa do trabalho digno e decente, reafirmando que a forma de trabalho no Brasil é indecente e, por isso, nós estamos nessa posição a nível internacional. Dizem eles, nós, pesquisadores e pesquisadoras do mundo do trabalho, diante das políticas governamentais de ataque ao trabalho e à ciência em nosso país, vimos então a público reafirmar o nosso compromisso com os padrões de trabalho digno e decente definidos pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, leia-se Genebra. Os direitos da cidadania, garantidos na Constituição, tão falada e defendida pelos senadores como esse que me antecedeu. O Estado Social, a soberania, o desenvolvimento nacional, a democracia e a educação em todos os níveis têm que ser defendida sempre. Com a democracia tudo, sem a democracia nada, e por isso fui constituinte. Estava lá de 86 a 87 e participei da promulgação da Carta em 1988. Repudiar os processos de desmonte do Estado Social e a quebra da soberania nacional em acelerado andamento em nosso país, os quais, de forma antidemocrática, ferem, reafirmo aqui, como fez o senador que me antecedeu, ferem a Constituição Federal de 88 e as normas convencionais com ameaças à cidadania e à soberania nacional. Denunciar a emenda 95, que congelou os investimentos com saúde, educação, infraestrutura e por 20 anos impondo ao país um ajuste fiscal sem precedentes na história da humanidade, leia-se no mundo, cujas consequências já se fazem sentir de forma dramática na elevação do grande contingente de desempregados e subempregados e na ampliação da informalidade, da pobreza, jogando o país em grave crise econômica e social. Rechaçar o conjunto de alterações radicais no sistema público de regulação social do trabalho, materializadas, sobretudo, na legalização irrestrita da terceirização, na reforma trabalhista de 2017 e na recém-aprovada Lei da Liberdade Econômica, com impactos extremamente negativos para os trabalhadores do campo da cidade, tais como redução de direitos, prevalência do negociado sobre o legislado. Não vale mais a lei, vale a negociação da parte mais forte. Lamentavelmente, o aumento da jornada, arroxo salarial, fragilização da organização sindical, redução substancial do papel da Justiça do Trabalho e a imposição de ônus inaceitáveis ao acesso dos trabalhadores à justiça, com quebra do princípio da gratuidade. Após quase 2 anos de implementação da tão chamada reforma trabalhista, que aqui eu combati, como estou combatendo a reforma da Previdência, nossas pesquisas evidenciam que não houve qualquer avanço nas condições de trabalho e emprego no país. Rejeitar o ataque às instituições públicas do mundo do trabalho, como a extinção do Ministério do Trabalho e Emprego, as restrições ao sistema de fiscalização, via revisão das normas regulamentadoras para aumentar o lucro dos grandes, pela limitação da atuação dos próprios auditores fiscais. Advertir
para as ilusões difundidas pelo discurso fácil do empreendedorismo e da valorização do trabalho nas plataformas digitais em substituição ao emprego formal. Esses processos, com certeza, resultam em um elevadíssimo custo social, visto que mascaram as relações do emprego e as responsabilidades, deixando no mundo do trabalho os rastros das jornadas extenuantes, acidente de trabalho e doenças profissionais. Alertar para as regressões civilizatórias embutidas nas propostas de revisão do conceito do trabalho análogo ao trabalho escravo e da alteração de normas relativas, inclusive fortalecendo o trabalho infantil. Recusar a proposta de alteração do sistema previdenciário, que vai na mesma linha, ou até pior, que a reforma trabalhista, é um dever de todos nós. Com certeza, quando você propõe alterações no sistema de previdência social, que terá como consequência, ali na frente, a sua privatização, o impedimento, na prática, do acesso dos segurados à aposentadoria e a quebra da solidariedade, do compromisso intergeracional, alicerces constitucionais da Seguridade Social. Opor-se aos cortes de recursos e de bolsas que estão inviabilizando o funcionamento das universidades públicas e o desenvolvimento das pesquisas, bem como as propostas privatistas, precarizantes do trabalho, apresentando inclusive programa Futura-se MEC. Exigir uma política de valorização real do salário mínimo para o Brasil, para que se caminhe em direção à superação de sua histórica e inaceitável desigualdade social. Por isso defendo, como defendi no passado, e for lei, que agora quer revogar, que deve ser pelo menos a inflação mais o PIB. Finalmente, a ABET, ciente de seu compromisso com a defesa de condições dignas de trabalho e de vida da nossa gente, soma-se a todas as instituições e movimentos que estão se posicionando contra esses ataques que trazem insegurança e incerteza quanto às perspectivas de futuro do nosso país. Assino a presente nota. A Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, ABET, 16º Encontro Nacional, Salvador, Bahia, 6 de setembro de 2019. Esse é o documento, senhor presidente, que termino nesse 1 minuto dizendo que está ligado. É um processo, primeiro a emenda 95, em seguida a trabalhista, agora a reforma da Previdência, conforme o embate que tivemos hoje. Embate que eu digo um bom debate na Comissão de Direitos Humanos dessa casa que presidi, demonstra que nós estamos levando esse país para o estado de miséria absoluta, que ligeirinho, vai atender, com certeza, mais de 100 milhões de brasileiros. Hoje já está se aproximando dos 60 milhões.